Boa noite, turma. Estamos aqui reunidos para poder conversar sobre esse clássico de Mozart e de Schikaneder, a flauta mágica. E eu denominei um estudo simbólico metafísico, porque tem muitas camadas onde a gente pode estar estudando essa ópera. Aqui nós vamos fazer a opção pelo estudo simbólico. Já avisando, pode ser que nós tenhamos duas etapas desse trabalho, uma hoje e uma num outro dia, dada a densidade do assunto que a gente tem aqui a tratar. Só para a gente iniciar, nós temos Mozart, que nasce em 1756 e vem a falecer em 1791, com 35 anos, e ele estava vivendo uma situação muito difícil. Ele já estava, nesse ano mesmo, separado da esposa, ela estava grávida, estava numa situação financeira complicada, e estava bolando essa peça, junto com esse outro rapaz chamado Schikaneder. Schikaneder, ele também viveu um pouco mais do que Mozart, 61 anos, e foi ele quem escreveu esse texto que nós vamos ver, esse conto de fadas. Lembrando que os dois eram maçons. Então, nós vamos ter aqui uma dupla que vai trazer para a gente esse clássico maravilhoso. E vejam só como é a vida. Estreia a Flauta Mágica em setembro de 1791. E quando Mozart morre? Dezembro. Ele teve pouquíssimo tempo para curtir a sua peça e olha, ela fez muito sucesso. Mesmo quando ele estava falecendo, ele estava no leito de morte, ele estava pensando: nesse momento a rainha da noite vai entrar. Então, olha que coisa, né? Ele não teve o tempo necessário. Mas eu queria lembrar para vocês que esses dois, eles estão aparecendo num momento onde o iluminismo se fez presente e vai estar entrando num auge. Eu coloquei aqui alguns ícones do movimento iluminista, só para vocês verem que tem uma influência muito grande aí. Mas vamos lá, gente, vamos caminhando para a gente ver. Escrevi algumas coisas aqui, mas já é um resumo disso que eu falei para vocês, sobre Mozart e Schikaneder. Schikaneder, esse de cima, ator, compositor, dramaturgo. Inclusive, ele vai fazer um papel muito importante na peça. Ele é o primeiro que faz o personagem Papageno e depois nós vamos falar sobre eles, tá ok? E aqui nós estamos vendo Mozart, que estava esperando muito que fosse um sucesso essa peça, e ele escreve antes dela iniciar: se ela resultar em um fiasco, não posso fazer nada a respeito, pois nunca compus uma ópera mágica. Mas não foi o que aconteceu. A ópera foi um sucesso. Bom, turma querida, só para falar para vocês, nós chamamos de ópera, mas esse estilo que nós vamos assistir, e a flauta mágica em si, é um Singspiel. Não sei se esse é o termo exato em alemão, mas não é como uma ópera toda cantada. Ela vai misturar trechos cantados com trechos falados. Então haverá diálogo entre os personagens. Não é aquela ópera onde só fica cantando do começo ao fim. Esse tipo de ópera que tem essa conversa, ele é chamado Singspiel. Eles vão trazer também algum tipo de humor característico da época, do folclore popular alemão, tá bom? Da região também, e isso vai deixando a peça leve, como vocês vão poder observar. Eu mandei para todos um pequeno resumo dessa ópera, esperando que vocês lessem, para que a gente tivesse algum conhecimento, alguma coisinha para poder iniciar essa nossa conversa aqui. Não vou repetir, porque é o que faremos agora, quadro a quadro. Vamos lá. Bom, respira. Turma, como eu falei, essa ópera tem vários níveis dentro dela. Um dos níveis que nós vamos estudar é o nível ou o plano cosmológico. Ou seja, é importante a gente entender, dentro de estudos arcaicos, qual seria o desenvolvimento do cosmos. É um pouco diferente do que a gente vê nas nossas religiões, tá?
Esse desenvolvimento cosmológico, como eu falei, eles são maçons, está presente na maçonaria, ele vai estar presente no platonismo, no hermetismo. Quem fez geometria sagrada comigo já assistiu a essa cosmologia, e um pouco disso nós vamos ter que conversar aqui antes de entrar na peça propriamente dita. Essa história desse homem que parte do Uno e vem viver uma experiência material sobre a face da Terra para depois fazer um caminho de retorno. É sobre isso que a gente vai ter que conversar um pouquinho. Outro plano que vocês vão sentir na peça é o contexto histórico-social. Nós estamos falando do iluminismo, nós estamos falando da prevalência da razão, então nós vamos ter personagens que marcam muito isso. Nós estamos num período onde a ciência está sobrepondo sobre a igreja. As determinações da igreja não estão mais sendo aceitas de uma forma dogmática, sem pensar, tá? Então, há um repensar as superstições e esses determinismos que a igreja colocava. Mas também vocês vão perceber na peça algo que sugere um antifeminismo muito grande. Mesmo nas ideias iluministas, nas composições iluministas, as mulheres não tinham tanto espaço. E também os negros, o continente africano, ou o continente, o mundo indiano, o mundo oriental, né? E há um certo preconceito. O iluminismo que nós vamos ver aqui, ele está centrado na Europa e na população branca europeia, tá ok? Já estou avisando porque tem horas que a gente vai se assustar. Porém, quando a gente faz a releitura em cima do plano cosmológico, começa a abrir um outro sentido. E é isso que eu quero mostrar para vocês, senão a gente se assusta e não assiste a peça ou fecha o livro e não o lê. E, por fim, a peça está toda ela embasada no caminho iniciático da maçonaria. A maçonaria, como vocês sabem, é um trabalho para os homens. Uma entidade que atua principalmente com o corpo masculino, mas há abertura também, dependendo da ordem, para iniciação feminina. Bom, vamos falar um pouquinho de cada? Vamos fazer primeiro essa breve síntese cosmológica? Esse tipo de leitura generalizada, que eu vou trazer aqui agora, não é nenhuma escola específica, mas é o geral, que é a alquimia, o movimento da gnose, o hermetismo, e essas tradições arcaicas têm como plano de fundo o mito cosmológico ou a história cosmológica. Então, vamos começar da primeira parte. Na verdade, nosso estudo começa agora. Tudo que eu fiz antes disso, uma introdução. Tem alguma turma minha aqui que já está acostumada com esse quadro de Robert Fludd. O Robert era um alquimista do século XVII. Ele também tinha uma relação, tá? E o movimento Rosa Cruz já tinha seus expoentes. E isso daqui mostra um pouquinho dos planos que nós vamos pensar. Vocês estão vendo aqui, gente, um triângulo iluminado, tá ok? Um triângulo, nós estamos. Essa radiação que ele está mostrando já fala de um plano divino. Nós estamos falando da divindade. Muitos deles, vocês vão ver que está escrito o nome de Deus em hebraico, Yod, Rei, Vol, Rei. Tá ok? Está aqui escrito. Nós estamos falando da divindade. Esse plano ele é separado de tudo que acontece daqui para baixo, porque é a força do Uno, expressa na Trindade, por isso do triângulo. Pode ser Pai, Filho e Espírito Santo, dependendo da tradição. Pode ser Pai, Mãe, Filho, como a gente viu na geometria. Pode ser Brahma, Vishnu, Shiva. Então, há diferentes possibilidades da gente fazer essa leitura. Mas aqui é o plano espiritual. Esse plano espiritual dará origem a toda a criação, por níveis de densificação. Num primeiro momento, nós vamos ter aqui, pelo menos conforme essa figura, os mensageiros e aqueles construtores do universo. Eles estarão presentes para auxiliar em todo esse plano que vai existir até chegar na matéria. Olha a matéria aqui, um homem deitadozinho. Então, a gente está vendo serafins, querubins, todos os anjos. Mas não só esses. Tem outras possibilidades, outros eons que garantem ou que auxiliam nessa construção da divindade. Aqui, nesse meio,
nós teremos as constelações, o zodíaco, com os seus 12 signos, e os 7 planetas da antiguidade: Lua, Mercúrio, Vênus, Sol, sim, o Sol era considerado um planeta na antiguidade, Marte, Júpiter, Saturno, e aqui nós vamos ter as estrelas fixas e o zodíaco propriamente dito. Aqui nesse plano astral é aquele que aparece no nosso zodíaco, onde estão os planetas. E eles têm uma função que eu já falo já para vocês, tá? Mas nós estamos aqui no plano astral. E um terceiro plano, vocês estão vendo essa separação, é o plano terreno. Segundo os antigos, a constituição do plano terreno se dá com 4 elementos, o plano físico, tá? Água, terra, fogo e ar. Esses componentes se misturando criam toda a questão do nosso plano físico, que aqui está. Água, terra, fogo e ar no seu estado de densidade, que não é esse água aqui, esse fogo aqui, tá? Ele tem uma característica outra, influências que constituem a formação da Terra. São influências que constituem a formação da Terra. E aqui vocês estão vendo esse homem que chegou. Bom, gente, segundo os antigos, o homem primordial, o homem que ainda é andrógeno, ele é homem, ele é mulher, ele não houve a separação. Ele tem a sua origem no plano espiritual. Na tradição hebraica, ele é chamado de Adão Cadmon, ou Adão primeiro, o Adão primordial. Nessas tradições que nós vamos falando, esse Adão primordial, ele, por motivos diferenciados, dependendo da tradição, ele resolve vir provar a criação. Então, ele desce até o plano astral. Se ele desce até o plano astral, ele já não tem o seu corpo espiritual pleno. No plano astral, ele ele recebe as influências dos astros. Sol, Marte, Vênus, como é na astrologia. Por isso que a astrologia na antiguidade era muito importante. Então, cada um desses astros dá dons, dá a sua impressão para ele, tá? Cada um desses astros dá a sua impressão. Por exemplo, Mercúrio tem o dom da fala. Se vai falar muito ou se vai falar pouco, ou como que essa capacidade de transferência de mensagem que Mercúrio oferece para você, depende se você vai desenvolver isso positivamente ou negativamente. A qualidade lhe é emprestada, se ela se tornará vício ou virtude, vai depender de você. Bom, esse Adão Cadmon, ele se materializa no plano físico. E ao se materializar no plano físico, ele esquece a sua origem. E ao se materializar no plano físico, ele está à mercê de tudo que pode acontecer aqui. E aqueles dons que ele ganhou podem, tanto como eu falei para vocês, serem desenvolvidos em vicissitudes ou em virtudes. Mas como ele esquece a sua origem, normalmente é muito provável que as vicissitudes possam prevalecer. Por isso, as grandes escolas iniciáticas oferecem ou falam a respeito de um caminho para nós que aqui estamos experienciando uma encarnação, porque elas acreditam sim em várias possibilidades de vida, para que nós que aqui estamos experienciando uma encarnação consiga fazer o caminho de retorno. Se você recebeu os dons dos astros, vamos chamar assim, e cumpriu bem aqui, ao fazer o caminho de retorno, você é permeável. Você fez tudo de bom que tinha para fazer com cada uma dessas possibilidades. Eu estou simplificando, gente. É um pouco mais complexo que isso. Mas você retorna. Contudo, se você vai subindo e alguma dessas qualidades ou algum desses dons
você não desenvolveu, você desenvolveu isso de forma negativa, ou você não teve essa oportunidade, então haverá o caminho de retorno. Esse plano espiritual, ao atingir essa excelência, daí em grego vem o nome Aristós, de onde vai vir arete, que é excelência, né? É o caminho de retorno. Alcançar esse caminho de retorno implica em você abandonar o seu ego, abrir mão de todas essas características que o plano astral lhe dá, para você finalmente conseguir fazer o caminho de retorno. Então, tem gente passeando por aqui há muito tempo. Todos nós aqui, há muito tempo. E esses, nós que estamos aqui, segundo os gnósticos, e isso vai estar em Paulo também, nós temos diferentes tipos de almas que estão encarnadas aqui. Tem almas que são chamadas de ílicos, e lé é matéria, que são pessoas que estão no plano físico extremamente desconectadas de qualquer possibilidade de pensar em planos diferenciados, em planos espirituais maiores. Essas pessoas estão presas aqui. Então, para elas, o jogo de poder, para elas, as coisas que acontecem aqui, ela fica nesse nível. Falar de outra possibilidade não atinge. Mas aqui também na Terra, tem almas que estão, que nós chamamos de psíquicos ou anímicos. Para essas almas, elas não estão altamente espiritualizadas, mas não basta viver, nascer e morrer. Elas se questionam se não há algo mais. Elas vão em busca de um caminho diferenciado. Aqui convivendo junto com os ilíacos também, que não acreditam em nada, né? Ou pelo menos estão contentes do jeito que estão as coisas. E, por fim, nós temos os pneumáticos. Pneuma, lembra? Espírito, são almas que aqui estão, mas que já fizeram um trajeto tal onde só as coisas que tem no mundo não lhe apetecem. São almas mais evoluídas, que estão conectadas com o plano maior. Eu vou sugerir aqui, uma Madre Teresa de Calcutá, um Gandhi, né? Eles têm um anseio grande pela humanidade e em estar juntos, para elevar o nível consciencial das pessoas que aqui estão encarnadas, auxiliando no seu retorno. Auxiliando no seu retorno. Tudo bem até aqui, gente? Posso continuar? Deixa eu só ver aqui. É, tá, pode. Eu só pedi esse quadro aí, porque eu não estou achando ele muito interessante, mas é muita informação para. Por isso que eu vou devagarinho, porque nós vamos ter mais informação ainda. Tá. Tá Depois bom? você socializa esse material, porque ele é muito O rico, muito quadro, rico. eu vou colocar depois ele. Olha, gente, na verdade eu estou gravando, então eu vou poder disponibilizar isso. Tá bom? Tá ótimo. Muito material lindo. Va- Ótimo. Vamos lá, turma. Vou continuar aqui. Não esquece de desligar seu sonzinho. Turma, ah, estamos aqui nesse momento, tá? É a nossa vez, é a nossa hora de fazer acontecer o que os astros nos deram de presente. O que você vai fazer e o que vai acontecer? Se você vai jogar fora, você vai usar de uma forma a elevar a consciência dos que estão aqui encarnados, vai depender muito da educação que tivemos, das influências que temos, por onde passeamos. Então, da educação, das possibilidades que a vida nos ofereceu. Por isso que é muito bom a gente deixar um terreno fértil e a gente honra os nossos ancestrais, porque eles deixaram para nós elementos para que a gente possa continuar dali para frente, dali para frente. Nós somos a pura qualidade do amor. Esse quadro que vocês estão vendo é de Hildegard de Bingen, uma monja alemã que também tinha esse conhecimento. Vocês estão vendo nesse quadrado, em cima, o plano espiritual, e não sei se vocês percebem um rostinho aqui, ó. Estão vendo um rostinho? Esse rostinho é um Adão Cadmon, e ele vai passar pelo plano astral, esses daqui são como se fossem os planetas, e já tem influência nessa mulher que está grávida. Não é uma santa, ela não tem a auréola aqui de santo, é uma mulher grávida. E o que vocês veem entre o plano espiritual e o plano físico?
O que que essas pessoas estão segurando aqui? Quem pode falar para mim? Pode abrir. Frutas, pães, elas oferecem dons, são os planetas. Mas vocês estão vendo um diabinho aqui colocando um cogumelo? Aqui, ó. Então, da mesma forma que vem que o mundo astral nos oferece, vamos chamar, dons, vicissitudes também podem estar juntos. E vai ser cobrado da gente, ao nascer, o pleno desenvolvimento disso. Mas nós somos luz. Nós temos em nós o amor, tá? Então é bom lembrar, a nossa condição de alma está de tal forma coberta aqui por pensamentos, por rotina de trabalho, por essas formas astrais que conspurcam a manifestação desse amor pleno que nós somos e que nós acabamos não sentindo. Nós não nos abrimos a ele porque estamos fechados. Quem de nós faz uma meditação silenciosa para poder ouvir a si mesmo, né? Para poder fazer um outro tipo de comunicação? Isso está cada vez mais tão escasso. Veja a velocidade do nosso mundo e como ele exige de nós que não paremos para pensar em cima dessa reflexão que aqui colocamos. Nós desviamos a energia original para uma maneira de amar que acaba ficando equivocada, desfocada. Isso nos provoca o que os gregos chamavam de desmedida, híbris. É pegar o melhor que te habita, que é o Haris, a graça. Nós temos a graça divina, ela nos pertence, é a casa do Pai de onde vimos, tá? Mas se aqui nós esquecemos e não a desenvolvemos, nós cometemos a híbris, a desmedida. Nós jogamos, como vai ter o nome em grego, armatia, que é o pecado, mas em grego, que significa errar o alvo. Você tem a graça que você recebe do divino, mas você joga ela de forma errada. Por que esquecemos a nossa origem? Então, só nos resta rememorar. E são as escolas iniciáticas que normalmente guardam esse tipo de informação e nos auxiliam nesse caminho de rememorar. Eu vou dar uma puladinha aqui, porque eu já falei para vocês do olhar iluminista que a gente vai ter dentro dessa peça. Poderia ter uma outra interpretação, que é apenas como o iluminismo e a razão vai colocar aqui. Eu não vou, como não é o lado que nós vamos trabalhar, eu não vou ficar desenvolvendo isso, mas só para avisar para vocês que tem também. E só para vocês não se assustarem, nos discursos iluministas, apesar de falar de liberdade, igualdade e fraternidade, a gente vai ter uma expressão mais europeia. Então, por exemplo, o que se pensa a respeito do continente africano não entra dentro disso, tá ok? E mesmo o papel das mulheres no iluminismo. Elas vão galgar isso com muita dificuldade. Vão galgar isso com muita dificuldade. Bom, e sobre a ótica maçônica? Isso é importante a gente falar, tá ok? Isso é importante a gente falar. Então, agora eu vou entrar numa outra parte. Respira, para a gente poder entender um pouco essa escola iniciática chamada maçonaria. Não é o meu lugar de fala, eu não sou da ordem, mas é o meu lugar de estudo. Então, eu peço a licença para falar sobre isso e, obviamente, podendo ter algum desvio no que tange a isso. Mas estudar para isso não faltou. Turma, vamos lá. A peça ela vai ter o primeiro ato, que é a preparação do casal principal para as provas iniciáticas. A prova do fogo, do ar e da água. Lembra daquele fogo, água, terra e ar que a gente viu lá no começo? Onde a gente está preso? A gente tem que se purificar disso para fazer o caminho de ascensão. Nós temos que abrir mãos dos nossos apegos aqui pelas coisas que estão ligadas a esses quatro constituintes. E assim nós conseguimos fazer o nosso retorno. No segundo ato da peça, nós veremos as provas propriamente dita: terra, água, fogo e ar. Falando brevemente dessa escola iniciática chamada maçonaria, que Schikaneder fazia parte e Mozart também. Vocês estão vendo um símbolo maçom,
eu vou falar só por cima. Maçom é pedreiro, e ele está relacionado às guildas. Guildas seriam as associações da Idade Média, ou ligadas ao grupo dos que faziam a construção. Então, na maçonaria, tudo vai estar ligado com a construção. Tudo vai estar ligado com a construção. Vamos chamar assim, como se fossem sindicatos, pessoas que tinham conhecimento sobre algo e se reuniam para a troca dessas informações. Vejam as igrejas medievais, que coisa estonteante. Nós vamos ter as guildas, eles não faziam parte nem de um grupo nem do outro, não fazia parte da nobreza, não fazia parte do pessoal mais pobre, então eles tinham as guildas onde se reuniam e trocavam as suas informações. Vocês estão vendo aqui um compasso, e um compasso faz o que mesmo? O que ele desenha? Um círculo, né, Rô? Nós temos com um compasso uma fala a respeito do grande arquiteto do, deserto, do universo. Nós poderíamos vinculá-lo ao plano espiritual, ao divino, ou ainda a todos aqueles que eu mencionei que auxiliaram na construção desse universo. Então, aqui nós temos o compasso. E embaixo do compasso, nós temos o esquadro com ângulos, o esquadro que vai lembrar um quadrado. Nós teremos um vínculo com a matéria. Nós teremos aqui, nesse casamento, o plano espiritual e o plano material em conexão. E no meio, deixa eu só colocar aqui para você, só para a gente ter uma ideia. O compasso representando o grande executor, o esquadro também necessário, nós poderíamos estar associando ele à matéria, e a letra G, que é um grande mistério. Nós poderíamos pensar em Deus, se a gente pensar no inglês Gott, ou Gott em alemão, mas outras palavras não começam com G quando se menciona Deus. Contudo, turma, a gente tem geometria nessa letra G. Nós temos Gimel, que é a terceira letra do alfabeto hebraico, Aleph, Bet e Gimel. Lembra da Trindade, que a gente falou? Nas diferentes tradições temos a Trindade. Então, esse mistério tem uma relação do que vocês estão vendo aqui, compasso G e esquadro, com o grande arquiteto do universo, que é como é chamado o divino pelos maçônicos. Esse grande arquiteto do universo está expresso no plano espiritual e também presente aqui nesse plano material. A nossa casa de testes. Já falei isso para vocês. Nós vamos ter os maçons, que eram realmente quem colocava a mão na massa, antigamente, isso é chamado de maçonaria operativa. E depois, nós vamos ter, você não precisa mais ser pedreiro, tá? Vai ter a maçonaria especulativa. Não é mais que detém os segredos da construção, mas essa sabedoria antiga que acaba sendo passada. Isso aqui a gente vai ter no século XIII já, e esses estudiosos, abandonando depois o campo de colocar a mão na massa, vai se desenvolvendo ao longo do tempo. A maçonaria propriamente dita, se tem uma data para a gente falar assim, a primeira grande loja é 1717. Loja é lugar, tá bom? Lugar onde acontecem esses estudos, tá? Onde a guilda poderia acontecer. 1717 é uma data, mas não que antes disso não houvessem esses estudos. Não que antes disso não houvesse esses estudos. Uma maçonaria, no seu caráter regular, ela tem algumas determinações. Há de ter-se um livro sagrado sobre a mesa, quando se inicia os trabalhos, depende da tradição sua. Se é cristã, vai ser a Bíblia. Se é hebraica, Torá. Se é islâmica, o Corão, tá? Mas o livro sagrado estará sendo exposto. É necessário se crer num ser supremo. Nenhuma mulher é admitida numa maçonaria tradicional. Lembra que eu falei que eram de pedreiros? Serviço de pedreiro, arcaicamente, era masculino. Ah, mas quando virou especulativa, não poderia abrir para mulheres? Algumas abriram, mas saem do caminho da maçonaria tradicional. Eles têm os seus rituais envolvem não, por exemplo, às vezes ter que tirar a camisa, enfim, por N motivos que eu não vou colocar aqui, a mulher
numa maçonaria tradicional, ela não tem espaço enquanto oficializar. Ela pode ser uma esposa colaborando, um setor feminino dentro da maçonaria em colaboração, né? Tirando outras, porque haverão outras maçonarias que se fundarão que irão agregar as mulheres no caminho iniciático. E também, a princípio, não se discute sobre religião e política dentro de uma entidade maçônica. Você pode ter todo mundo junto lá, o caminho é outro, a busca vai ser outra, tá ok? Eu estou falando de grosso modo, gente. Isso é uma maçonaria regular. A maçonaria que eles chamam de continental, ela quebra um ou mais de um, ou outros, inclui outros valores que não esses que estão aqui. Nós vamos ter isso também. Muita coisa, né? Lembra, quando você tem que construir uma obra, você também vai ter níveis. Tem o mestre de obras, que já sabe tudo que vai acontecer. Tem os oficiais, que são específicos para alguma coisa. Eles conhecem exatamente como fazer determinada coisa. E esses oficiais que vão fazer as coisas separadamente precisam de ajudantes, que são os aprendizes que vão trabalhar. Então, a maçonaria também tem 3 níveis, se a gente pode chamar assim. O aprendiz, quando a pessoa chega, os oficiais, que na maçonaria são chamados companheiros, e o mestre, né? Todos os aprendizes e oficiais um dia chegarão a mestre. E temos também o grão-mestre, tá bom? O grão-mestre é o que vai organizar todos esses que chegaram à condição de mestre, enfim, ele está ali com uma visão totalmente generalizada. Tudo bem até aqui? Isso vai ficar mais claro com o próximo quadro. Gente, eu tenho que dar todas essas introduções, porque a gente vai ver muito disso na peça também. Turma, vocês estão vendo aqui um quadro básico da maçonaria. Nós temos 2 colunas, tá? Uma com a letra B e uma com a letra J, Boaz e Aquim. Nós temos aqui uma que representa a noite, a outra representa o dia. Uma representa o feminino, a outra o masculino. Ah, mas eles não aceitam mulher? Eles não aceitam mulher fisicamente na loja nos seus rituais. Contudo, eles sabem que o mundo é formado por homens e mulheres. Eles sabem da necessidade do equilíbrio dessas 2 forças, como se fosse o yin e yang. Então, cada uma dessas colunas tem essa representação. A beleza e a força, que estão aqui retratadas. Essas 2 colunas, elas têm a sua origem bíblica, lá no templo de Salomão. A gente já vai encontrar Boaz e Joaquim e Aquim lá. Vocês estão vendo que na entrada nós temos um chão que parece um tabuleiro de xadrez? O que vocês acham que é isso? Enquanto eu tomo uma água. Abre o microfone aí para mim. Tal como o yin e o yang, o branco e o preto, né? A claridade, o escuro. Perfeito, Flavinho. São as ambivalências da vida. No plano físico que nós vivemos, aonde nós pisamos, por isso que está no chão, nós vivemos no mundo dual, que ora te convida a uma coisa e ora te convida a outra. Se você não fizer a lapidação de você mesmo, você está entregue a esse chão. E você perde, como eu falei para você, o seu Haris, que é a parte divina que te habita, que vem fazer uma experiência terrestre aqui. E aí, muitos falam a respeito da prostituição da alma. É quando você pega o melhor que te habita e joga isso fora em outro lugar. Por isso, no grau de aprendiz, vocês estão vendo desse lado aqui uma pedra bruta e do outro lado uma pedra polida. No grau de aprendiz, você tem como referência o maço, vamos chamar assim o martelo, e o cinzel, vamos chamar de talhadeira. E o seu objetivo é utilizar-se da força, primeira coluna, Boaz, ok? Para poder lapidar a pedra e transformar essa pedra numa pedra lapidada. Senão você. E você faz isso aqui, nesse plano da dualidade, sabendo controlar seus pensamentos, seus sentimentos,
né? E dessa forma, tentar tirar o melhor da graça que lhe habita. Em seguida, a gente vai ter o grau do companheiro, ou do oficial, que eu falei para vocês. E aí a gente vai ter o nível e o prumo. Eu peguei aqui uma imagem para a gente ver o que seria isso. Uma parede tem que estar reta. Para essa parede estar reta, lembra do nível que tem uma bolinha de água aqui? Se essa bolinha de água ir para um lado ou para o outro, ela não estaria reta, ela tem que estar centrada. Antigamente não era uma bolinha de água, você colocava isso aqui na parede e tinha que ver se a bolinha ficaria nesse encaixezinho aqui, tá? É essa horizontalidade que você vai trazer do primeiro tijolo até o último, garantindo que a parede fique reta. Também faz parte do companheiro o prumo. O prumo trabalha na verticalidade. Você coloca aqui, ó, essa madeirinha tem um fiozinho e aqui ela encosta na parede. Só pode passar uma folha de papel. Se ela encostar totalmente, é porque está fora de prumo. Você tem que alinhar a sua parede. A pedra que vocês estão vendo aqui lapidada é uma pedra dessa parede. Uma loja é formada por várias pessoas. Então, nós, enquanto sociedade, temos que ser várias pedras lapidadas. No grau companheiro, você trabalha beleza, a garantia da retidão e do equilíbrio, junto com todos. Por isso que eu falo de Bernard Vosin, quando a gente vai mencionar o eixo da verticalidade e o eixo da horizontalidade. Ele fala no eixo da horizontalidade justamente sobre o eu e o tu. Isso aqui é outro caminho, é dentro da dança circular. E dentro dessa coluna daqui, dentro, gente, nós vamos ter o altar, onde todos nós teremos que chegar com limpeza, com a graça que nos habita, o mais purificado possível, que é quando você vai atingir esse nível de mestre. Mas não é porque você atingiu o nível de mestre que o altar já está fechado. O altar sempre será aberto, porque você sempre tem a galgar mais. Nós somos um templo em construção. Nós somos um templo em construção. E nós, enquanto sociedade, recebemos esse mundo ou essa sociedade para que se lapide, para que elabore a si mesma. Então, estar dentro de um caminho como esse, ou de outra escola esotérica, é estar num caminho de vida para a lapidação do si mesmo. Só estou mostrando aqui um pouquinho mais. Uma outra figura importante que vocês vão ver. Essa aqui é uma figura que o aprendiz trabalha. Vocês estão vendo 3 colunas. Uma delas representando a força. Quem precisa de força para talhar pedra é o aprendiz. Outra delas representando a beleza. O oficial, o companheiro, que vai garantir essa beleza. E a terceira delas é o mestre. É cada um de nós, quando conseguimos, através da força e através da beleza, chegar à sabedoria, que é a terceira coluna que vocês estão vendo. Não para menos, eles vão utilizar aqui o dórico, que é aquela coluna mais simples, dórica, jônica e coríntia, tá? Que tem as folhas de acanto, que representa o belo. E aqui, gente, o jônico, que é uma das colunas também muito antigas do tempo dentro da Grécia, ela tem as 2 volutas, é o equilíbrio das forças. Vocês estão vendo que ela é aquela coluna que tem uma voltinha de um lado e uma voltinha do outro, em perfeito equilíbrio? Por isso que ela representa a sabedoria. Tá? Ela alcançou na verticalidade o equilíbrio desse chão. O equilíbrio da dualidade foi alcançado. E aí você tem o caminho para ascender ao plano espiritual. Está aqui a escada, que todos nós teremos que percorrer, entregando os nossos dons, entregando o nosso ego. Você deixa de ser Vaneri. Sim, um dia acaba, tá bom? E vai acabar no plano astral também. Você entrega toda a sua personalidade. E nos degraus, vocês estão vendo 3 símbolos importantes. As escrituras sagradas, aqui tem uma estrela judaica, tá? Se você for judeu, ou se é a Torá, uma cruz,
a Bíblia, se for cristão, e uma lua, ou o Alcorão, se você for islâmico. Então, eles representam a fé. A âncora representa a esperança. E a taça, a caridade. Esse seria o caminho para você trilhar na sua ascensão. E isso implica na diluição do seu ego. Implica, sim, em ter que abrir mão das coisinhas que você fica pegadinho aqui. Ufa! Respirar um pouquinho. Estamos bem até aqui? Tudo bem? Tudo bem? Posso continuar? Porque agora nós vamos praticamente entrar na peça propriamente dita. Turma, vocês anotem as dúvidas. Quando eu der essas paradinhas, nós vamos começando. Eu falei para vocês a respeito, primeiramente, de uma linha cosmológica. Nós falamos a respeito de sermos uma porção divina, que vamos ganhando densidade até chegar nesse plano físico. Esse plano físico implica em esquecimento, implica em estarmos envolvidos com cascas astrais, e nós temos que ter uma educação tal, eu te pergunto se o nosso mundo hoje propicia isso, inclusive educação espiritual, para fazer esse caminho de retorno. Tá ok? Isso foi na cosmologia. E vimos essa simbologia, como a maçonaria opera esse processo através dessa simbologia. Vou dar continuidade, então. Qualquer coisa aí, vocês me dão um toquinho. Compartilhar tela. Vamos à peça propriamente dita. Vou pular alguns quadros aqui, turma, porque eu faço uma aula para um ano, né? Já falamos disso. O mestre, na coluna onde o equilíbrio da dualidade está posto. O aprendiz, pode ver que é uma coluna mais simples, ele precisa da força. É o primeiro que tem que romper com o mundo, tá? E começar a lapidar a sua pedra. Aqui vocês estão vendo, o cinzel, o maço, a pedra bruta e a pedra polida. E o companheiro ou oficiante que vai trazer a beleza. Ele vai organizar essa pedra polida para que ela não perca a sua conexão com o divino. Vamos lá. Vocês viram muito a presença do 3, né? Nós vamos ver direto na peça a presença do 3. Então, eu peguei esse grande jargão de uma das escolas que eu estudei, que foi a eubiose, e nesse jargão que o meu professor sempre passava, professor Ademar, a essência é una, a unidade é tudo que existe, é uno, é o divino, mas esse divino, essa essência una, se manifesta em 3, Pai, Filho e Espírito Santo, Brahma, Vishnu, Shiva, se vocês quiserem, a grande mãe no seu sentido de virgem, anciã e adulta. Tem várias formas a gente ver como esse divino, em diferentes tradições, se manifesta em 3. E a evolução acontece em 7. Esses números são importantes porque a gente vai ver várias vezes ali na peça, principalmente o 3. Então, o 3 é uma forma de manifestação dessa essência una. Na percepção de tempo, o tempo é uno, é uma coisa que passa, mas ele passa em 3 estágios, tá bom? Ele se manifesta em 3 estágios, como vocês estão vendo aqui. Ou então, os elementos da música. Você ouve a música é una. Ah, e outra coisa do tempo, tá? Ele se manifesta em 3 e evolui em 7. Os dias da semana são 7. Só para a gente ter uma ideia. Os elementos da música. A música é una, você ouve, mas ela tem 3 elementos: ritmo, melodia e harmonia. Se vocês perceberem, esse aqui é físico, é o que dá a batida. A melodia é a beleza da voz, pode ser o belo. E quem harmoniza tudo, ou o mestre, é a harmonia. Tá? Só para a gente fazer umas comparações. E evolui em 7 também. Do, ré, mi, fá, sol, lá, si. Só para a gente ter uma ideia, ok? Nós temos 3 dimensões no espaço: altura, comprimento e largura. Tudo que você olhar agora aí do seu lado vai ter altura, comprimento e largura, inclusive você mesmo. Nós poderíamos pensar em 3 fases da vida: criança,
adulto e idoso. Nós poderíamos, como falamos das trindades religiosas, aqui eu peguei a trindade cristã, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Nós poderíamos falar dos planos da criação, que a gente já viu, o plano espiritual, o plano astral, o plano físico. Eu só peguei isso, gente, para a gente ver a importância do 3 e o porquê que ele é tão tido também como sagrado, porque ele está presente em tudo. Os tipos de alma encarnadas, nós falamos, os pneumáticos, almas que estão aqui, mas estão desapegadas, elas são altamente caridosas já. A sua fé nos contagia e a esperança que elas nos passam nos anima a continuar nesse, como diria a tradição católica, vale de lágrimas. Então, fé, esperança e caridade já é presente e transpira pelas pessoas pneumáticas. Nós temos as pessoas psíquicas, elas estão aqui, elas acreditam que tem algo mais, mas estão meio confusas ainda, meio perdida. Como que eu faço? Como é que eu não faço? Ora eu consigo, ora eu não consigo. E nós temos os ílicos, que não estão nem aí. Vamos acabar mesmo, vamos fazer mesmo, essa vida mesmo, depois não tem mais nada, quero mais. E a gente vê como isso está presente hoje também. E as pessoas do discurso também são 3. A gente, professoras aqui queridas de português, né? Nós temos o eu, que é quem emite uma ideia, mas tem alguém que recebe essa ideia, que é o tu. E essa ideia, que é recebida pelo tu, é a respeito de um tema, de um terceiro elemento. Vamos chamar de ele, seja ele uma pessoa, ou seja ele o assunto em questão. Vocês percebem como o 3 está diretamente envolvido no nosso cotidiano mais do que a gente imaginava? Eu quero que vocês prestem atenção na peça muito, às vezes que os 3 estarão presentes. Espero que esteja tudo bem com esse quadro, que ele esteja fazendo sentido para você, dos 3 planos, desse astral que está aqui. Eu espero que esse quadro esteja também fazendo sentido para você. É uma cópia mais ou menos desse, um plano espiritual, pelo qual, olha uma carinha aqui, nós passamos para encarnar, e nessa passagem nós temos o plano astral, com os dons e com os vícios que podemos adquirir desse plano. Por isso, como eu falei para vocês, que a astrologia era tão considerada na antiguidade. E espero que esse quadro aqui esteja fazendo sentido para vocês. 3 colunas, aprendiz, mestre, companheiro, esquadro e compasso. A gente já conversou um pouquinho sobre isso. Um chão desse jeito. E agora nós vamos entrar na peça propriamente dita. Está na hora da gente começar a peça. Antes de eu começar, quero saber se está tudo bem. Tudo bem, gente? Fazendo sentido? Eu tenho que falar muito, não tem jeito, né? Mas eu queria que vocês abrissem a boca caso houvesse alguma dúvida ou coisa assim. Tudo bem. Então tá. Então agora nós vamos entrar na peça. Vamos a conhecer. Se a coisa prolongar demais, porque eu não vou abrir mão dessas explicações, sem isso a gente vai contar uma historinha vaga. Se a coisa prolongar demais, nós teremos um segundo encontro na sexta-feira, para quem puder estar. Mas vamos lá, vamos adiantando. Turma, vamos entrar na peça. Aqui está, esse é o folheto do século XIX, da peça, A Flauta Mágica. Eu usei esse livro também, A Flauta Mágica, uma ópera maçônica, mas ele não foi a minha única base, não. Tem todos esses estudos paralelos, tá bom? Que eu utilizei também para a gente enriquecer esse caminho e esse olhar. Então, estou mostrando as fontes e lembrando que nós vamos falar simbolicamente dessa metafísica, ou seja, além da natureza, além desse plano físico. É nesse sentido que a gente vai tratar essa peça. Não sobre a ótica iluminista, não é um olhar histórico, é em cima dessas coisas que a gente discutiu um pouco antes. Vamos lá. Qual que é o tema? Quando essa peça começa, nós vamos ter uma paisagem que lembra o Egito e teremos uma serpente perseguindo um príncipe. Tamino é um príncipe japonês
e ele será perseguido por uma serpente, até uma terra que lembra, sim, o Egito, tá? Alguns chamam de Egito, alguns chamam de uma terra similar ao Egito, onde terá início a sua jornada iniciática. Então, ele é perseguido por essa serpente. Turma, vem aqui comigo. Por japonês? Por que colocaram um tamino japonês? Um buscador japonês? O Mozart e o Schikaneder não davam ponto sem nó. O japonês fica onde? O Japão. No Oriente. Ásia. Na Ásia, no Extremo Oriente, aonde o sol nasce, aonde as coisas se iniciam. Tá ok, turma? E por que uma terra similar ao Egito? Porque aqui aonde se tem e se sabe que tem grandes mistérios, antigas simbologias, grandes segredos que auxiliaram na evolução humana. Então, por isso que nós vamos ter essas figuras que estão acontecendo, esses planos que estão acontecendo. Por isso que ele é um japonês, para a gente não estranhar. É aonde começa. Vem do Oriente, termina no Ocidente. Turma, esse é o Tamino. Falam que o nome dele é o homem do deus Min, mas eu não vou ficar entrando em detalhes com vocês, senão é mais confusão para a gente guardar. Mas ele é o principal personagem da nossa peça. E ele é a... Vou usar esse quadro aqui, tá? Porque eu vou precisar dele para fazer referências para vocês. Ele é apaixonado pela Pamina. Pamina, gente, a gente pode dizer, simbolicamente, ela é uma princesa. Ele é um príncipe e ela é uma princesa. Mas Pamina representa justamente a nossa alma. Pamina, ela é simbolicamente a alma de Tamino, ou a nossa própria. Nós também somos Tamino, nós também somos buscadores. E essa é o grande mistério. O Tamino que nos habita e a Pamina que nos habita. Essa Pamina que nos habita, ela é temperada por esses elementos. Como nós vamos nutrir a nossa alma? Aonde Tamina pisa? Em que terreno ela pisa? Dependendo do terreno, ela será fertilizada de um jeito ou de outro, em cima disso que nós conversamos anteriormente. Por isso que eu preciso dessas bases para a gente dar sentido para essa peça. Volta aqui, Tamina. Pamina, tá? Nós temos a Dama da Noite, que representa a escuridão, representa o mundo nesse aspecto mais de ilé, de matéria, que não quer muito a evolução da alma, não, tá? E ela é justamente filha da Dama da Noite. Filha da Dama da Noite. E nós teremos uma contrapartida da Dama da Noite, que é o representante da espiritualidade. O nome dele é Sarastro. Se ela é a rainha da noite, ele é o rei do sol. Então, nós temos esses personagens que estão aqui. Tamino não é filho dele, ele simplesmente é o grande mestre daquela escola aonde Tamino vai aparecer, tá? Grande mestre, deu para entender? E nós vamos ter um outro personagem que vai ajudar o Tamino. O nome dele é Papageno, e nós já vamos falar já já dele. Ele representa o homem comum. Ele é uma boa pessoa, mas não está muito compromissada com as coisas da vida. Ai, do jeito que vier, quanto mais simples, melhor. Vamos economizar esforço? O que ele mais quer é uma namorada. O que ele gosta é de vinho, de pão. Ele não deixa de ser uma boa pessoa, mas isso está bom. Não precisa ir além. Tendo vinho, tendo pão. Vocês estão percebendo aqueles 3 tipos de alma que a gente conversou, que já estão ficando mais ou menos aparentadas aqui? E nós vamos ter também um outro personagem importante chamado Monostatos. O Monostatos, ele trabalha para o Sarastro, mas ele é meio perverso, tá? Ele prende a Pamina e, ó, ele é apaixonado por ela e quer ter alguma coisa com ela. O Sarastro não sabe disso. O Sarastro não sabe disso. Porque o Sarastro, gente, ele raptou a Pamina da mãe. A Pamina vivia com a mãe e ele raptou a Pamina para viver no castelo dele. Mas vamos ler simbolicamente? É a alma sendo tirada
do corpo material e da ilé de baixo nível para viver dentro do caminho da luz. Mas não adianta nada se ela não for iniciada. Ela se revolta. E justo quem ele colocou para cuidar? O monostatos. Tá? O monostatos para cuidar dela. Então, aqui, nós vamos ter também, como auxiliares da Dama da Noite, 3 damas, que é o seu séquito. Ó, 3, 1 e 3, o uno e o trino. Elas, sempre que a dama tem que fazer alguma coisa, são essas 3 damas que agem por ela. Mas agora vocês já sabem por quê. Porque temos slides anteriores para isso. E nós temos também os 3 meninos. Eles estão sempre elevados. Em uma peça eles vão estar em nuvem, em outra peça eles vão estar em balão. Eu não sei como na nossa vão representar, mas eles teriam que estar elevados para fazer jus. E também esse 3 tem uma referência com Sarastro. Toda vez que tem que ter uma manifestação em caminho da luz, são os 3 meninos que vão aparecer. São os 3 meninos que vão aparecer. Vamos lá, só para falar para vocês, ó, só uma coisa, para a gente lembrar. Lembra das 3 almas? Nós temos aqui esses 3 personagens masculinos. Um vai estar buscando o melhor possível, uma alma pneumática, vai estar buscando, ainda não é. Como nós, um dia seremos, né, gente? Um é bom, mas não está muito aí com as coisas. Comendo, bebendo, tendo um casamentinho legal. Vamos ajudar o próximo, sim, mas sem muito esforço, um psíquico, tá bom? E nós temos um que realmente está aqui, mas ele é muito degradado, o monostatos. Então, a gente poderia ter um exemplo de uma alma, vamos chamar mais voltada para a ilé, para a matéria. Tudo bem esse quadro, gente? O príncipe, a princesa, o buscador, a alma, o reino da luz, seu séquito, o reino das trevas, seu séquito, um intermediário, ajuda o tamino, mais daquele jeito, e aqui um mais denso, né? Ele é meio malvado, apesar de trabalhar no reino da luz. Vou continuar. Primeiro ato. Aliás, vai ter uma abertura, nós vamos assisti-la, só instrumental. Essa abertura tem quase 8 minutos, e antes de começar a peça, nós teremos a abertura. Ali, gente, vai ser a gente sentir. Essa abertura, ela traz, na sua harmonia, nos seus baixos, nos seus altos, uma síntese da peça toda. Então, valerá a pena a gente ouvir a abertura de novo, depois da peça, depois que a gente conhecer a história. Mas vocês já vão conhecer aqui uma parte da história. Primeiro ato. Como inicia o preparo para as provas iniciáticas? O preparo que o Tamino e a Pamina terão para poder chegar no segundo ato e iniciarem as provas de água, terra, fogo e ar. Só um detalhe. O Papageno também vai ter essas provas. Eu não coloquei todas aqui, porque para nós interessa melhor esses. A esposa dele, que ele vai arranjar, que é a Papagena, também vai ter suas provas. Eu não coloquei aqui. Eu só vou focar principalmente no Tamino e na Pamina. Vamos lá. Bom, o Tamino chega, ele está perseguido por uma serpente, é uma região de rochedos selvagens, nesse reino caótico, vocês estão vendo que é uma montanha brava, ele está no reino da noite. E aqui, gente, é uma serpente. O que a gente pode pensar de uma serpente, né? Ser perseguido por uma serpente. Serpente é uma coisa boa ou uma coisa ruim? Fala aí para mim, gente. É uma coisa ruim, né? Na nossa tradição é ruim, né? Na nossa tradição é ruim, tá certo. Na Mas ele é nossa sabedoria. Dependendo nas tradições orientais, a serpente está associada à sabedoria. E na tradição cristã, ela está associada, sim, ao pecado, aquilo que rasteja. Mas vocês veem que o faraó, ele tem na sua testa, acho que é Ureal o nome, uma serpente que saiu. É o instinto da terra que evoluiu. Quando uma serpente sobe, tem uma simbologia. É o instinto da terra que se eleva à espiritualidade.
Uma serpente em ereção é justamente o caminho que nós teríamos que fazer, para a gente ter uma ideia sobre isso. Mas eu coloquei os dois lados, tá? Eu não vou dar resposta porque nós não temos se essa serpente que persegue ele é boa ou ruim. Mas eu coloquei aqui uma serpente, vamos chamar negativa, ela está sendo fulminada pelo delta luminoso, isso aqui é uma medalha, tá, maçônica, ela está sendo fulminada, e nós temos também uma serpente positiva, ela está subindo o bastão, ela ascende da certeza da terra em direção à luz. Então, nós temos essas duas possibilidades aqui acontecendo. De qualquer forma, ele é perseguido por uma serpente e ele desmaia. E esse desmaio é muito significativo. Sabe quando você está no fundo do poço e você desmaia? Ou você não aguenta? Você dá uma parada na vida para depois começar de um jeito diferente? Esse desmaio ele tem a ver, esse primeiro falecimento dele, com aquele tapa que a vida te dá e fala: está na hora de você procurar uma coisa diferente. Ele desmaia com a chegada da serpente. As três damas chegam, as três damas da Rainha da Noite, matam a serpente, mas ficam encantadas com a beleza do Tamino. E daí elas ficam se cantando essa beleza e falam assim: olha, vai vocês duas avisar que o Tamino chegou para a rainha. Eu fico aqui cuidando dele, para não acontecer nada. Não, 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 vai você. Eu que fico aqui cuidando dele. Tá? Vocês duas vão avisar lá que para a rainha que ele chegou, que a rainha já estava à espera. Ela é uma grande conhecedora das coisas também. E ficou essa briga entre as três. Quem é que vai chamar a rainha? Até que elas resolvem que não tem jeito. Ninguém vai ficar lá, porque vai dar caca se uma delas ficar, e as três vão avisar a rainha. Nesse meio tempo que elas vão avisar a rainha, chega o Papageno. Papageno lembra que nome, gente? Papageno, lembra o quê? Papagaio. Papagaio! Ele não é, gente, ele não é um pássaro, ele é um passarinheiro. O que ele faz com essa função de passarinheiro? Ele é um servo da Rainha da Noite e ele captura passarinhos e leva passarinhos para a corte da Rainha da Noite. E aí a Rainha da Noite, na sua corte, fica divertindo as moças que estão lá com passarinhos diferentes, cores, fica lá numa distração. Vocês já falaram que lembra papagaio. É porque ele não para de falar. Isso é muito significativo. Vocês vão ver já já por quê. Tá? O papageno não para de falar. Aqui, gente, vocês estão vendo um papageno no libreto da primeira peça, quando ela foi inaugurada em 1791. E esse aqui um pouquinho depois, porque essa ópera ela não parou de ser repetida. Esse aqui é de 1794. É um pouquinho mais elaborado com os passarinhos. Ele leva passarinho para distrair as moças. Gente, o que é distrair as moças? Quando você se distrai, o que você está perdendo? O controle da situação, o que está acontecendo ao seu redor. Você está O foco na evolução. pegando a sua energia e se distraindo, em vez de focar essa energia onde precisa. O papageno é um instrumento da rainha, é um homem mediano que leva para as pessoas a distração. Querem chamar do Facebook de hoje em dia? Querem chamar do BBB de hoje em dia? Mas a sua energia de evolução e de reconstrução, a sua pedra bruta para ser lapidada, que exige força, estará distraída. Olha Exige os nossos foco, né? adolescentes como estão hoje. Não quero fazer nenhum julgamento assim, mas vocês percebem a diferença de gana da nossa adolescência que nós estamos encontrando hoje com alguma adolescência de outros períodos também? Tá? Só para a gente entender o que é esse distrair a alma, subtrair-lhe a vontade. Fica lá com os passarinhos, só para a gente ter uma ideia. Turma, bom, o papageno está lá e o Tamino acorda. E o papageno fala: Nossa, fui eu que matei essa serpente. Ele morre de medo da serpente. Ele vê a serpente, ele fica desesperado. Mas ele fala: Fui eu quem matou a serpente. Ele tem uma flautinha, a flautinha dele é de 5 notas só,
5 tubinhos, ele fica toda hora tocando essa flautinha. E essa flautinha, gente, é uma flauta, vamos chamar assim, incompleta, porque a flauta original, como vocês podem ver, que a flauta que o tamino vai ganhar, são de 7 notas. Então, vocês estão vendo aí também uma relação que tem o papagueno com o tamino, mas sempre no grau inferior, sempre no grau inferior. Ele usa a sua flauta para encantar os passarinhos, para chamar os passarinhos. Então, toda hora a gente vai ouvir o apito dele nesse sentido, distraindo as moças, distraindo a nossa alma, colocando na nossa alma coisas para elas se distraírem e não procurar um caminho outro edificante. E o Tamino fala: olha, eu sou um príncipe. Ele fala assim: como assim? Você é um príncipe? Eu nunca conheci um príncipe. Ser um príncipe, ser da descendência real. Nós somos príncipes. Nós somos princesas. Porque somos filhos do Espírito. E estamos aqui esquecidos. Então, ser um príncipe nas histórias é ter essa descendência real. É ser daquele lugar. Tá? Mas o Tamino também esqueceu disso. E é isso que ele vai ter que aprender a buscar. O Papageno nem imagina o que é ser um príncipe, eu nem sabia que existiam outras terras. Ele representa realmente aquela pessoa que não conhece ou que não se preocupa com outras coisas no mundo. Vamos lá. Aqui eu peguei também, eu gosto sempre de comparar, do libreto de 1794. Vocês estão vendo aqui o Papageno, o Tamino, a serpente que foi morta e as 3 damas vão aparecer. Porque, em troca do trabalho de Papageno, elas o alimentam, dão vinho e pão. E para ele está muito bom. Ele faz o trabalho de distrair as moças e elas o alimentam e para ele está ótimo esse mínimo necessário. Elas vieram com pão e vinho, tá aqui na mão delas, ó. Né? Ser alimentado só com pão e vinho. Eu me lembrei de dar pão e circo para a população, tá? Só para você ficar contente e continuar fazendo exatamente aquilo que você faz, sem sair desse espaço de horizontalidade para se preocupar com qualquer evolução de alma. É pão e circo esse alimento que elas estão dando aqui para ele, como a gente pode imaginar. Só que quando elas chegam, elas sabem que ele falou mentira. E ele fala: vocês vieram dar meu pãozinho e meu vinho? Na hora que elas entregam, o vinho vira água e o pão vira pedra, tá? Porque ele mentiu para o príncipe. E também, algo muito importante, coloca um cadeado na boca do Papageno, por aquilo que ele falou, pela mentira, porque a boca dele não fica parada. Ele recebe esse castigo das 3 damas, que também são poderosas, elas também têm poderes. Lembram? Elas são do séquito da rainha. E aqui, gente, um detalhe curioso. Também, num dos ritos maçônicos, com uma pazinha pequenininha assim, se pega uma cera e se coloca essa cera selando os lábios do postulante, para ele poder conviver com o silêncio, ou lembrar que aquela boca tem que guardar determinados segredos. O Papageno é a antítese dessa expressão ritual que eu estou falando para vocês, tá bom? Porque ele não para de abrir a boca. Essa pazinha aqui existe, e quando se trata de uma loja de adoção, ou seja, de uma loja feminina, também ela é utilizada, porque é tido que a mulher fala demais, né? É a capacidade, mas qualquer um, a capacidade de guardar a palavra. Por isso que uma sociedade se faz secreta. Você tem que saber a hora de silenciar. E essa é uma das primeiras coisas que você aprende. Aí elas chegam para o Tamino, mostram o retrato da Pamina e ele se apaixona pelo retrato. Ele fala assim: olha, você vai ter que resgatar essa princesa para a mãe dela. E nós queremos agora te levar até a mãe dela, para ela te explicar tudo o que aconteceu e você vai resgatar essa princesa. O Tamino se apaixona e olha que curioso, nós temos 2 coisas. Ele não está olhando a princesa, ele está olhando o retrato. É o reflexo do real.
E ele tem que resgatar a princesa para a mãe dela. É o retorno da alma para a materialidade. Ele vai usar, olha isso, para mim não representa a vontade. É o buscador, é aquele que tem a força. Só que o que a rainha quer é que pegue a alma e traga de novo para conviver na materialidade. E elas dizem, tá? Que esse retrato não te deixe insensível, que você sinta o quanto é maravilhoso ter essa pessoa ao resgatar. Se você fizer isso, você vai ter felicidade, honra e fortuna, que serão a sua recompensa. O que é isso, gente? Felicidade, honra e fortuna. Faz sentido onde? Na matéria. Séria. Caridade, esperança e fé. Lembra a contraparte? Felicidade, honra e fama é o que as pessoas buscam hoje. Um youtuber, desculpa, estou fazendo comentários que podem até parecer preconceituosos, mas esse é o caminho de hoje, uma fama rápida. O que está oferecendo para ele é isso, para ele resgatar essa princesa, usar a força de vontade para isso, tá? Que não está no espírito, né? Que não está na evolução espiritual. E não está, é pouco, é coisa da Ilé, porque passa. Aliás, tudo passa. E o que você vai fazer com isso? Se você não cresceu espiritualmente, se você não transformou os dons que você ganhou em virtudes, e se essa felicidade, recompensa e tudo mais, descer você ainda mais nas suas vicissitudes. E na hora de você fazer a passagem, né? Segundo os espíritas, por exemplo, a gente vai ter o plano astral, aonde você vai diluindo todos esses miasmas que ficaram presos em você. As diferentes tradições vão falar sobre isso. Na tradição cristã, o purgatório, e por aí vai. Tá? Na tradição grega, a gente vai ter o Hades, aonde você vai ter que também ter alguma forma de dar conta daquilo que você fez aqui. Bom, ele é levado na presença da rainha. Ela alega uma imensa dor pela perda da filha, explica que foi raptada por um rei muito malvado e pede para ele: liberte-a. Vai lá e liberte-a. Em troca disso, eu darei a sua mão em casamento. Estamos casando aqui, à vontade, com uma alma presa na materialidade. Eu vou repetir. Estamos casando aqui, à vontade, o princípio daquele que poderia ser um iniciado com a alma presa na materialidade. Mas vamos continuar. É isso que ela sugere. Aqui eu coloquei a comunhão da vontade com a alma, mas presos no reino da Ilé, da matéria, sem ascensão. Bom, e aí ela vai dar alguns presentes. As três volta para a cena inicial. As três damas libertam o Papageno do cadeado, mas determina que ele acompanhe Itamino. Esse homem com potencial de luz, com esse homem mediano, vão estar sempre caminhando juntos dentro dessa peça. E aí a gente vai percebendo a diferença de postura entre um e outro. E isso a gente vai deixar bem claro, inclusive, nos nossos estudos aqui. E ele recebe essa ordem. A princípio, ele não quer, tá, gente? Eles dão para Tamino uma flauta mágica. E aí vem o tema da nossa ópera. É uma flauta de 7 furos, e essa flauta ela tem o poder de apaziguar os homens e as feras. Vamos lembrar de flauta? Flauta passa o sopro, sopro é o pneuma, o espírito, tá bom? E a música é aquilo que há de elevado, é a beleza. Então, essa flauta ela tem o poder de acalmar aquilo que ela encontrar. E o Papageno fala: não, eu não quero ir. Aí, gente, elas dão para o Papageno um glockenspiel. Esse glockenspiel é um instrumento parecido com a flauta, parecido no seu poder mágico. Ela também acalma, ou ela distrai os homens ou os animais. E ele aparece, deixa eu tentar explicar para vocês o que é um glockenspiel. Vocês estão vendo aqui uma caixinha de música? Só que na Idade Média, um glockenspiel era assim, ó, uma caixinha de sininhos.
Em uma peça, hoje, se você colocar na internet Glockenspiel, você vai ter o xilofone, tá bom? Se você colocar Glockenspiel na internet. Em algumas peças, o Glockenspiel é um monte de sininho assim, ó, como vocês estão vendo aqui. Em outras peças, ele é desse jeito aqui. Então, vai variar. Agora, esse Glockenspiel, essas coisas de campainho mágicas, elas tinham o poder de manipular as forças da natureza. Água, terra, fogo e ar, no sentido de obedecer aquilo que quer. Mas olha a diferença. O Glockenspiel trabalha com as forças da natureza. A flauta, ela já vai acessar um outro canal. E é isso que elas estão dando para o Tamino conseguir fazer o seu caminho, tá? Só para a gente ter uma ideia do que está acontecendo. Vamos lá. Posso continuar, gente? Deixa eu ver se vocês estão dormindo ou não. Tem gente Não. dormindo? Tá bom. Valeri, a flauta poderia ser a arte? A flauta, se a flauta poderia ser a arte, poderia. A flauta é aquilo que encanta, é uma expressão do belo, é uma expressão da espiritualidade. Quando nós temos a flauta aqui, ela representa um anúncio de um belo que faz com que você chegue a ter um pequeno prenúncio do que poderia vir ser isso. Mas o segredo da flauta vai estar no final. Eu vou Ai, falar, meu Deus. tá bom? O segredo da flauta vai estar no final. Aquela ainda, a flauta, quem a possui? A rainha da noite. A flauta, esses poderes que eu estou falando para você, está sendo usados para outro sentido. Flavinho, você é a flauta. Os nossos tupis falam isso, que nós somos uma flauta em pé, né? Tupi, o som que encarnou. E nós temos que descobrir qual é a nossa melodia. Mas eu não vou entregar muito isso agora, não. Mas a flauta, Tá. a flauta é muito Entendi. forte nesse sentido. Podemos continuar, gente? Pode. Mas, ó, eu já estou vendo que nós vamos ter que ter o segundo ato, que vai ser na sexta-feira, porque não faria sentido eu falar com vocês sem o preâmbulo anterior. Tá ok, gente? Então, mais um pouquinho só, mais 10 minutos no máximo. Tá. Vamos lá. Bom, olha que curioso. As três damas, elas falam, olha, para vocês, o Tamino fala, como que nós vamos chegar até lá? Como que eu vou chegar no castelo do malvado Sarastro? Aí as três damas falam, ó, você nos leva? O Tamino pergunta, você levaria a gente até lá? Elas falam, eu não posso, nós não podemos. Mas nós vamos ter três jovens meninos, graciosos, belos e sábios, que serão os vossos guias. Observai todos os conselhos. Aqui, gente, tem uma história muito interessante, porque esse três daqui sabe desse três daqui. E esse três daqui sabe desses três daqui. Eles têm uma permuta, apesar de estarem de lados opostos. Então, ela passa a continuidade da história para os três de cima. Por quê? Porque elas não podem ir para o reino da luz. Elas não têm como. Então, passam para os três meninos. Os três meninos chegam, nós temos a troca do feminino pelo masculino, ou ainda do reino da matéria para a impressão do reino espiritual, mas mantém-se o número de três. Mantém-se esse número de três. Como eu falei para vocês, elas estão ligadas a Ilé. E por que são três meninos? Agora, se falam que é porque o Tamino está no nível do aprendiz. Então, esse três masculino que aparece para ele, aparece como menino, como aprendiz. Se ele já tivesse no nível de companheiro, talvez aparecesse de outra forma. Então, aparece como menino para ele. E ele vai seguir os meninos. E ele vai seguir os meninos. Enquanto isso, tá? Que ele vai seguir os meninos, lá no castelo de Sarastro, a gente vai ter a Pamina. Os dois guardas, ela acabou de fugir, gente. Ela tinha fugido, ela quer voltar para a casa da mãe. O Sarastro, o Monostatos ficou desesperado, aquele que é ruim, lembra que eu te falei? E mandou os guardas atrás. Conseguiram pegar ela de volta.
E aí os guardas até lamentam. Ai, meu Deus do céu. Ela está aqui. O que o Monostatos vai fazer com ela? E o Monostatos, imediatamente, vai querer ir para cima dela. Eles mencionam que Monostatos é um mouro negro. Inclusive, o Monostatos aqui é todo pintado para ficar negão mesmo. Olha só o racismo, olha só o preconceito, tanto no que tange à questão da religiosidade, um oriental islâmico, como na questão de cor de pele. Por que para escolher Monostato isso? Tá bom. Se a gente não tem um olhar social, dentro da nossa história, ele é uma figura que, apesar de estar no Templo da Luz, ele está associado à Rainha das Trevas, que poderiam, isso hoje seria totalmente inadequado. Vamos lá. Ela é recapturada, os capangas ficam sentidos por ela, e ela fala que ele não assusta, que ela está sentindo o desgosto da mãe, tá? Porque ela ainda está presa no mundo. Ela ainda está vinculada à casa da mãe, é claro, mas que era Ilé, era matéria. E não importa que ela está num lugar de luz, ela não reconhece isso. Isso vai acontecer ao longo de um processo. Se eu falar para vocês, Jesus falou isso, abandona a tua casa e me siga. Aqui, ó. Largar meu pai, minha mãe, largar as coisas que eu tenho. É nesse sentido que ela foi raptada. Ou então, do Bhagavad Gita, onde Arjuna é aconselhado por Krishna a matar o outro exército. Isso eu estou falando de um clássico hindu, tá? Um texto sagrado. E quando o Gita vai matar, vai batalhar, né, a mando de uma divindade, ele percebe que são os parentes dele. Tudo a mesma coisa, só para a gente poder perceber. Mas ela está lá, sentindo saudades da mãe, e nesse momento ela é acorrentada com uma corda que lembra a serpente de Pamino e desmaia. Esse desmaio, gente, tem tudo a ver com o desmaio que o rapaz também teve. É quando você não aguenta mais, você não dá mais conta daquela situação da sua vida e você desfalece, ou vai para o fundo do buraco, ou seja o que for. Mas quando você despertar, por isso que chama pré-iniciático, quando você despertar, você sabe que você vai ter que fazer um caminho diferente. Nós temos a mania de fazer a mesma coisa, pensando que haveremos de alcançar um resultado diferente. A não ser que a gente chegue realmente na dor máxima. Vamos supor, vai, gente, quem já não teve alguma pessoa, alguma situação de vida, pode ser namorado, pode ser algum elemento abusador, como é abusador o monostatus, que você vai sempre relevando, ou uma situação de vida, até que tem uma hora que você fala, agora eu não aguento mais, tá? Aqui foi a gota d'água, e toma uma solução diferenciada. E começa o seu caminho iniciático, começa. E aí, nesse momento que isso está acontecendo, eu vou só fechar esse quadro aqui para vocês, o Papageno aparece, ele entra dentro do castelo, por uma entradinha subterrânea que as magas, as 3 magas haviam indicado. E ele encontra com o Monostatos. E a Pamina está desmaiada. A continuação dessa história ficará para sexta-feira. Turma, não dá para ir mais adiante, tá bom? Não dá em função do horário e da densidade do que nós estamos assistindo. Mas eu quero saber se está tudo bem e se está sendo compreensível. Sim, está muito bom, muito bom. Muito obrigada pela oportunidade. Ai, que bom. Excelente, excelente. Aí eu só quero o material para depois a gente recapitular tudo, né? Porque Então, é muito denso, é muito denso. Eu vou ver se eu monto, se eu posto, tá bom? Tá, muito. Esse videozinho para vocês acompanharem até aqui, porque nós vamos ter muitas mais aventuras até então. Tá ótimo. Eu vou muito fechar a obrigada. gravação.